humanidade cometeu seu erro científico e definitivo nesse filme. Nós não fomos extintos por chuvas de meteoros ou invasões alienígenas. A gente foi dizimado por uma tentativa desesperada com a intenção de criar uma cura para o câncer. A gente pegou um vírus do sarampo, um dos patógenos mais implacáveis e devastadores, e a gente reescreveu do zero para caçar tumores. E por um breve momento isso funcionou. Durante algumas semanas a doutora Alice Crippen foi a salvadora absoluta do mundo. Mas o que nenhum cientista percebeu é que acidentalmente destrancamos um pesadelo evolutivo que estava adormecido no DNA humano. O vírus Crippen não apenas derreteu os órgãos de 90% da população mundial, ele reescreveu a anatomia dos sobreviventes, transformando-os da noite para o dia em uma nova e aterrorizante espécie dominante. E aí galera, eu sou a Tayla Moitinho e hoje a gente vai colocar toda a biologia sombria e o terror científico de Eu Sou a Lenda sob um microscópio. Se prepara porque a verdade sobre o vírus Crippen e a anatomia dos caçadores noturnos é muito mais profunda e perturbadora do que o cinema deixou transparecer pra gente. Então, bora pro vídeo. Agora a gente vai estabelecer a realidade desse universo. A gente está preso nas ruínas de uma Nova York pós-apocalíptica. Não existem governos paralelos tentando retomar o controle ou gangues no estilo Mad Max dominando as ruas. O mundo é um cemitério a céu aberto, habitado apenas por Robert e a sua cadela Sam e os ecos de uma civilização morta. Mas para entender o desespero absoluto que consome ele no seu laboratório subterrâneo, a gente precisa encarar o problema central que o filme lança nas sombras, a matemática macabra do vírus Crippen. A infecção original teve uma taxa de letalidade avassaladora de 90%. Isso significa que mais de 5 bilhões de pessoas simplesmente sangraram até a morte em questão de dias após o contágio. Aquele flashback perturbador de uma mulher chorando lágrimas de sangue nos braços dos militares não foi apenas pelo choque visual. O sarampo mutante ataca de forma brutal os vasos capilares e arteriais. Mas o verdadeiro mistério da obra não está sobre a questão das pessoas que morreram, mas sim sobre a minoria restante. O que aconteceu com os outros 10%? Porque exatos 9,8% da população mundial se transformou em bestas albinas hiperviolentas. Enquanto um fragmento microscópico de 0,2% de pessoas espalhadas ao acaso no globo se provou totalmente imune. O que determinou biologicamente quem viraria alimento, quem viraria o novo predador alfa e quem resistiria a tudo isso intacto. Para decifrar esse mistério, a gente precisa visitar o material original. No clássico e visionário romance do Richard Matheson, em 1954, a praga não nasceu da questão da cura do câncer. Era uma bactéria terrível que varreu o mundo trazida por gigantes tempestades de poeira após bombardeios catastróficos. Na literatura, a explicação para a monstruosidade tem raízes góticas e eu achei bem legal. A bactéria reagia violentamente a alho, o choque psicológico criava medo de cruzes e a luz solar era o seu predador natural. Gente, estou falando de características aqui de vampiro. Mas na adaptação de 2007, o diretor Francis Lawrence e a sua equipe mergulharam no terror na era contemporânea da engenharia genética e eles substituíram o miticismo dos vampiros, vamos dizer assim, pelo terror biológico do sarampo. E é aqui que a genialidade sádica do roteiro se esconde. Pensa no seu sistema imunológico como um HD de um supercomputador, meticulosamente arquivando dados de segurança e backups sobre todas as doenças que você já derrotou ao longo da vida. As suas células B são os discos dessa memória. Quando o vírus do sarampo natural infecta um ser humano, ele atua como o pior vírus já programado pela natureza. Ele não apenas te deixa doente, ele literalmente formata o seu HD imunológico, destruindo a memória das células B e resetando as suas defesas para zero. Os cientistas no filme pegaram esse vírus biológico e reprogramaram para ignorar o resto do corpo e focar exclusivamente em deletar tumores malignos. Além disso, eles criaram travas genéticas para garantir que as vacinas antigas que a gente tem no nosso corpo não impedissem a ação dessa cura. O problema é que o corpo humano não é uma máquina previsível.
Ao destravar o sarampo e lançá-lo na corrente sanguínea de bilhões, eles criaram um efeito dominó. O vírus curou o câncer nos primeiros pacientes, mas assim que encontrou um hospedeiro com variações genéticas normais, entrou em hipermutação. Ao invés de atacar células doentes, ele começou a canibalizar agressivamente todo o sistema vascular dos hospedeiros saudáveis, derretendo artérias de dentro para fora e causando o fim rápido de 90% da Terra. Antes de eu continuar aqui, eu tenho um recadinho para vocês. Se você está tentando emagrecer, definir o corpo ou simplesmente criar uma rotina de exercícios sem depender da academia, eu quero te indicar o Shape de Elite em casa. É um método completo de treino que você faz no conforto da sua casa, usando apenas o peso do corpo com foco em queima de gordura, definição e condicionamento físico. O link está aqui na descrição e também no comentário fixado. Depois dá uma olhada lá, porque pode ser exatamente o que está faltando para você começar a ver resultados de verdade. Agora sim, bora pro vídeo. Mas o que restou para os 9,8% infectados não foi a morte silenciosa, foi a metamorfose dos Darkseekers. E entender a fisiologia deles é contemplar o ápice do body horror aqui. Eles não são mortos-vivos, o metabolismo deles está operando no limite físico. Eles estão terrivelmente vivos, mas aprisionados em um estado de sofrimento crônico absoluto. Como sabemos, o sarampo destrói os vasos capilares. O vírus Creeping levou essa característica para o extremo, invadindo as células cutâneas em nível molecular e aniquilando completamente a capacidade genética de produção de melanina. O resultado não é uma palidez estética, é um albinismo agudo e doloroso. Sem a melanina, a pele dos infectados não possui absolutamente nenhuma barreira contra a radiação UV. Alguns segundos sob a luz do sol literalmente frita suas terminações nervosas expostas. Eles abraçam a escuridão não porque são vampiros mitológicos de capa preta, mas sim por conta de uma alergia solar letal forçada pelo vírus. Seus olhos se adaptaram à privação de luz, com as pupilas constantemente dilatadas ao máximo, tornando até o reflexo de um poste uma lâmina cortante nos seus nervos ópticos. E de onde vem a monstruosa agressividade e a força bruta para destruir paredes e veículos? Vem do cérebro fervendo dentro do próprio crânio. Para combater a infecção perpétua, essas criaturas travam impressionantes 40 graus de febre, gente. Um ser humano normal começa a delirar e entrar em colapso com essa temperatura prolongada. Essa hipertermia crônica causa uma forte meningite, um inchaço constante e severo nas membranas que revestem o cérebro. E tenta imaginar aqui a pior enxaqueca da sua vida, latejando a cada batida do seu coração 24 horas por dia sem intervalo. Eu ia ficar maluca, gente. Eu tenho enxaqueca e, meu Deus do céu, é horrível, horrível. A resposta de emergência do corpo a essa dor insuportável, a pressão craniana, é abrir as comportas hormonais, inundando o sangue com dosagens colossais de adrenalina. É essa tempestade química permanente que concede a eles a força sobre-humana e reflexos de predador. E eu já deixo bem claro aqui pra vocês, galera, que eu tô falando sobre um filme de ficção. Nada é real aqui, porque tem gente levando ao pé da letra algumas coisas que eu tô explicando sobre filme. Vamos lá. Mas a química tem um preço. Manter esse motor operando a 200% exige o triplo do oxigênio. Por isso, a cada aparição do filme, o peito deles sobe e desce freneticamente ofegantes. Eles estão a todo segundo lutando desesperadamente por ar para alimentar a sua própria biologia em curto-circuito. Enquanto isso, os 0,2% sortudos, como o doutor, caminham à luz do dia devido a um provável acidente evolutivo provocado séculos antes. Esses sobreviventes históricos desenvolveram mutações nos receptores celulares que hoje barram tudo isso. Por exemplo, a entrada do HIV. É quase certo que a minoria imune, eu sou a lenda, carregue uma mutação similar. As chaves bioquímicas que o vírus Creeping usou para invadir as células do mundo simplesmente não encaixam nas fechaduras celulares dessas pessoas. Eles são o ponto fora da curva da seleção natural. E é toda essa espiral descendente de biologia corrompida que constrói o peso dramático genuíno no filme. Algo que fica bem explícito apenas no seu final alternativo, que é um desfecho que faz jus à alma do livro de 1954. Os Darkseekers não eram monstros sem alma sedentos por uma destruição apocalíptica. O trauma, a febre cerebral e a adrenalina alteram as suas rotinas, mas eles
retiveram alguns traços primitivos de comunidade e afeto. Eles organizam alcateias, constroem armadilhas inteligentes, domam cães infectados e, crucialmente, eles protegem os seus. O macho alfa, no clímax da história, não queria dominar a Terra. Ele atravessou a cidade em fúria porque ele queria resgatar sua parceira. A mesma fêmea que o doutor capturou, acorrentou e, querendo ou não, torturou em macabras sessões de testes em nome da ciência do passado. Em um ecossistema sombrio onde a humanidade, como conhecemos, sucumbiu e uma nova civilização hiperagressiva tomou seu lugar durante a noite, o Robert atinge uma questão meio destruidora. Para nós, confortáveis no nosso mundo, as criaturas são demônios de uma praga. Mas em 2012, após a queda, o doutor é um ser esquisito, anômalo. Ele é o vilão temido, o fantasma cruel que rouba o povo deles de dentro das suas casas enquanto eles dormem de dia. Ele se transformou ali meio que num bicho-papão daquela nova era evolutiva. O verdadeiro monstro da escuridão é ele é a lenda. E se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscrever aqui no canal e também ativar o sininho das notificações, que é muito importante para você receber os próximos vídeos. E lembrando você aí, se você quer transformar o seu corpo sem precisar de academia, o Shape de Elite em Casa tá com o link aqui na descrição e no comentário fixado. E não sai daí porque tem mais conteúdo insano esperando por você. É só clicar no vídeo, vai estar aparecendo aí na tela agora. E bom, por hoje é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.